Bom dia e a paz do Senhor para você. E hoje é quarta-feira, para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a missionária Jamara Vasconcelos. Estou falando aqui de uma pessoa da Paraíba. E Deus tem uma palavra para a sua vida. E o tema de hoje é: Jesus está no meio da igreja. Aleluia. Livro de Apocalipse, capítulo 1, do 12 ao 13. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. João, meus irmãos, estava exilado na ilha de Patmos por causa do Evangelho de Cristo. Aleluia. Homens tentaram calar João, tentaram isolá-lo, tentaram afastá-lo da igreja. Mas ninguém, meus irmãos, pode impedir Deus de revelar seus mistérios, não é verdade? De repente, João ouve uma voz forte como trombeta. Quando ele se vira, ele não vê primeiro o anticristo, não vê primeiro guerras, não vê primeiro os selos. Ele vê Jesus andando no meio dos 7 castiçais de ouro. E a própria Bíblia explica em Apocalipse 1:20. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Isso nos ensina algo poderoso. Jesus está no meio da igreja. Ele vê quem adora de verdade. Ele vê quem está apenas de aparência. Ele vê quem está cansado. Ele vê quem está frio espiritualmente. Talvez o pastor não veja. Talvez os irmãos não vejam. Mas Jesus, ele vê tudo, meus irmãos. Antes de falar sobre o fim do mundo, Jesus decidiu tratar a igreja primeiro. Porque Deus não trabalha apenas com eventos externos. Ele trabalha primeiro com o coração da igreja. Éfeso. Aleluia. Éfeso perdeu o primeiro amor. Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Éfeso era uma igreja trabalhadora, tinha obras, tinha esforço, tinha resistência contra falsos mestres, mas faltava amor. Tem gente ocupada na igreja. Canta, prega, trabalha, mas já não busca Deus como antes. Obra sem presença, meus irmãos, vira religiosidade. Aleluia. Já a igreja de Esmirna, fiel na dor. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte. Era pobre materialmente, mas rica espiritualmente. Enquanto alguns abandonam Jesus por qualquer luta, Esmirna permaneceu fiel. A terceira carta foi a igreja de Pérgamo. Tolerou o pecado. Apocalipse 2:14. Aceitaram doutrinas erradas. Hoje muitos querem adaptar a palavra para agradar pessoas. Mas o evangelho sem verdade perde poder, meus irmãos. Aleluia. A quarta carta foi a igreja de Tiátira. Tolerou quem? Jezabel. Apocalipse 2:20. Permitir influência errada. Nem toda voz dentro da igreja vem de Deus. Discernimento espiritual é necessário. E aqui no Apocalipse 2:14 diz: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, e o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. É forte, viu, meus irmãos? A quinta carta é a igreja de Sardes. Aparência sem vida. Apocalipse 3:1. Meus irmãos, é forte. E diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aleluia. Tem nome de que vives e está morto. Muita aparência, pouca presença, muito movimento, pouco fogo. Temos que verdadeiramente ouvir o que está escrito aqui, as 7 igrejas, viu, meu irmão? Isso é algo muito sério. E a quinta igreja, né, como a gente falou aqui, foi a igreja de Sardes. E a sexta igreja, vamos falar agora sobre a igreja de Filadélfia, a igreja fiel. Apocalipse 3:8 diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Glória a Deus. Pouca força, mas muita fidelidade. Deus honra, viu, quem permanece. E a 7ª igreja é a igreja de Laodiceia.
Era a igreja que era morna. Apocalipse 3, o 15 ao 16, que diz assim, aleluia. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Tá vendo aí, meus irmãos? Porque és morno. O maior perigo não é quem está longe e sabe disso. O maior perigo é quem acha que está bem, mas está frio. Jesus continua andando no meio da igreja hoje. Hoje Jesus continua andando no meio da igreja. Ele ainda observa, ele ainda chama ao arrependimento, ele ainda procura uma igreja santa. A pergunta é qual igreja é você hoje? Qual igreja é você hoje? Qual igreja representa você hoje? Éfeso, você trabalha para Deus, mas perdeu o primeiro amor? Esmirna, você está sofrendo, mas permanece fiel? Pérgamo, você está tolerando o pecado? Tiátira, você permite influências erradas? A Sardes, você vive de aparência espiritual? A Filadélfia, você tem pouca força, mas continua fiel? A Laodiceia, você está morno espiritualmente? Pense bem sobre as 7 igrejas e veja aonde você se encaixa dentro dessas igrejas. O que verdadeiramente você tem feito, tem tolerado, tem praticado. Isso aqui é um ensinamento para as nossas vidas. Aqui, Deus está mostrando para a gente o tipo de igreja, como estão as igrejas. E não é só no tempo de antigamente, não é no tempo de hoje. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje nós estamos vendo de tudo dentro da casa do Senhor. E Deus já tinha nos alertado sobre isso. Deus já tinha nos mostrado, através das cartas, as 7 igrejas. É que a gente precisa se aprofundar mais na leitura da palavra para a gente aprender o que Deus quer falar conosco, quer nos mostrar, quer nos alertar. Que não sejamos frios, mas que sejamos fervorosos na presença dEle. Aleluia. Que venhamos trabalhar para Ele, mas continuar com o primeiro amor. Isso é essencial, estar todos os dias com o primeiro amor, orando, lendo a palavra, buscando ao Senhor. Aleluia. Mesmo em meio a tanto sofrimento que você passe, permaneça fiel. Permaneça fiel. E não tolere pecado de ninguém, fala a verdade. Não tolere estar dentro da casa do Senhor, onde estão tolerando coisas erradas, onde estão aceitando tudo. Não podemos tolerar, é assim que o Senhor nos ensina. Não vamos permitir influências erradas. Não vamos viver de aparência espiritual. Aleluia. Você aí mesmo com pouca força, continue fiel ao Senhor. E jamais esteja morno. Jamais esteja morno espiritualmente. Aleluia. Se Jesus entrasse hoje na sua igreja, qual carta ele leria? Isso é forte. Qual carta ele iria ler para a igreja que você está hoje? Louvado seja Deus. Isso é muito sério. Vamos acordar. A volta de Jesus está aí. E que possamos estar enquadrado dentro da palavra dele, fazendo o que ele manda a gente fazer, obedecendo, porque o nosso Deus, ele vai mandar Jesus vir nos buscar, e precisamos nos preparar. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora, é hoje, para a volta de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e se aprofunde mais, leia mais Apocalipse. Estude mais sobre as 7 igrejas e Deus irá continuar falando tremendamente ao seu coração. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. E aproveita, compartilha este vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ajuda o canal a estar crescendo. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus.